Prezados amigos, é com muita alegria e satisfação que venho gravar esse vídeo aqui para vocês, todo o pessoal da Federação Espírita do Estado de Goiás. Queria agradecer o convite da pessoa da Zeisa, da Andréia, que sempre com muito carinho, com muita atenção, nos faz esse convite. Que Deus ilumine, ampare e proteja cada um de vocês que estão me assistindo. Minha solidariedade, minha sensibilidade, o meu respeito a todas as famílias que estão sofrendo, que estão passando por tantas dificuldades, tanto econômicas, quanto de saúde, de emprego, de harmonia no lar, enfim, que estão sofrendo muito com essa dificuldade pandêmica, com esta pandemia que nós todos estamos passando no globo, Todos nós no orbe terrestre estamos sofrendo essas dificuldades. Somado a esse problema, há também a instabilidade política, a instabilidade social, a instabilidade econômica, que deixa nós muitas vezes aflitos, em sofrimento, sem ânimo, sem alegria de viver, sem coragem. E muitas vezes, se nós não prestarmos atenção, nós perdemos a nossa fé, a nossa esperança. Mas eu venho aqui, através dessas palavras, replicar, ou pelo menos tentar replicar, as palavras do Mestre, as palavras de Jesus. Jesus é categórico quando ele diz que nós deveríamos ter bom ânimo. Tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo passarás por aflição, mas tende força, tende coragem, que você também irá vencer. As palavras do Cristo nos fortalece e nos orienta a termos a fé, a termos a coragem, a termos bom ânimo. Pois o governador do orbe, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, está sempre conosco, nos assistindo, nos orientando, nos auxiliando, atento a todas as dificuldades que nós estamos passando. Quantos de nós já perdemos entes queridos para essa pandemia, para essa doença terrível que é o Covid-19? Quantos familiares, conhecidos que estão passando por essas dificuldades, tendo entes queridos internados em hospitais, nas UTIs, muitos não tendo acesso à UTI, não tendo acesso ao hospital, muitos perdendo o emprego. Enfim, são dificuldades mil que corresponde à orientação de um mundo de provas e expiações. Porque no mundo de provas e expiações, nós passaremos por aflições, nós passaremos por dificuldades. E todas essas dificuldades são substratos para a nossa evolução, são substratos para que nós possamos enxergar ao nosso redor o que Deus, na sua infinita bondade, quer nos mostrar. Todos nós estamos vivendo um período atípico, socialmente falando, eis que precisamos nos isolar momentaneamente, aqueles que puderem, principalmente, puderem ficar em casa. Estamos passando por esse período de isolacionismo social em que dificulta a convivência social. Muitos familiares têm que ficar em casa porque nós não podemos encontrar, não podemos nos reunir justamente para nos precaver, porque a fé, ela não dispensa o bom senso. A fé no Pai, ela não dispensa o dever de responsabilidade e previdência. É preciso somar a fé à previdência, a responsabilidade, a observância das leis,
das orientações sanitárias que nos aconselha a tomar certas atitudes para evitar e impedir a propagação dessa doença. E é justamente nesse viés que eu quero tocar. Quantos familiares, quantos entes queridos que agora, devido a esta dificuldade, estão tendo a oportunidade de conviver em família, estão tendo a oportunidade de conhecer o seu cônjuge, de conhecer a sua esposa, o seu marido, de conhecer os seus filhos. Eis que delegaram a responsabilidade de criação dos filhos para as escolas, para os funcionários. E agora, nesse período, os pais estão tendo um contato maior com seus filhos, conhecendo as suas crianças, tendo atenção a seus defeitos, às suas qualidades, aos seus anseios, tanto dos filhos quanto dos cônjuges. A oportunidade grandiosa de convivência no lar, para que possamos estabelecer uma harmonia, um ciclo de harmonia que nos impulsiona ao progresso, à responsabilidade familiar. Não devemos avaliar este confinamento. Em verdade, eu prefiro dizer a palavra recolhimento. É preciso refazer este recolhimento, porque a palavra recolhimento, ela diz mais. Ela quer dizer mais. A palavra recolhimento nos ajusta a enxergar dentro de nós mesmos. É preciso que nós nos enxerguemos. O que estamos fazendo, o que estávamos fazendo antes desta dor, dessa dificuldade? Qual que era a nossa postura diante de nossos cônjuges, diante de nossos filhos, diante de nossas famílias? Eis que muitas vezes passamos uma vida, passamos uma década, passamos 2, 3 décadas só preocupados com o dinheiro, preocupados com o trabalho, preocupados com o sucesso material. E muitas vezes nos esquecemos do verdadeiro valor da vida. Eis que o verdadeiro valor da vida é a possibilidade de compartilhamento entre família. Eu não digo casa, eu digo lar, porque o lar tem um sentido mais importante. O lar nos denota um ajuste entre família, uma convivência harmoniosa entre família. E Deus, na sua infinita bondade, está nos chamando a atenção para isso. Por que essa doença está impedindo dos bares, das festas, estar em funcionamento? Qual que é o sentido de impedir essa convivência desenfreada lá fora, quando sequer nós tínhamos essa convivência em amor e harmonia aqui dentro de sua casa e dentro de você mesmo? Faça essa análise, faça essa introspecção. Olhe para dentro de si com carinho, com amor, com responsabilidade. Reflita sobre como você estava agindo antes de ter os seus anseios, muitas vezes equivocados, coibidos por um fator externo, advindo da misericórdia infinita de Deus em nossas vidas. É difícil, porque muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão desempregadas, estão perdendo o emprego, muitos empresários estão falindo, muitas pessoas estão passando por doenças terríveis, já que nem sempre a pessoa morre somente de Covid. O hospital lotado impede muitas vezes uma pessoa que está infartando, que está tendo um derrame, um AVC, comparecer até o hospital, e muitas dessas pessoas estão morrendo dentro de casa. Olha a dificuldade que nós estamos vivendo. Olha o sofrimento, a dor que nós estamos passando. Mas isso Jesus já dizia, porque ele falava categoricamente:
no mundo tereis aflições, mas eu também estarei convosco até a consumação dos tempos. Olha a promessa do Mestre, prometendo que estaria conosco até o fim dos tempos. Meus amigos, minhas amigas, tenhamos fé, tenhamos coragem, tenhamos responsabilidade e busquemos aprender as lições imorredoras para o nosso espírito através desta dor, desta dificuldade que todos nós estamos passando. Infelizmente, muitas pessoas deliberadamente se colocam no estado do espírito de forma letárgica a ponto de não enxergar o recado divino. E ao invés de aproveitar a oportunidade de vivenciar a família, de restabelecer os laços familiares, a pessoa se valendo de alucinógenos, de bebidas, de festas e mais festas, até mesmo dentro de casa, reunindo familiares e amigos e desrespeitando o isolamento social, se coloca num estágio de letargia do espírito e não consegue entender e enxergar qual que é a lição imorredora para a nossa alma, a necessidade de conviver, a necessidade de aprender com o próximo mais próximo de você, aquele que divide as dores, aquele que divide as dificuldades, aquele que está junto de você, mas muitas das vezes passam em sua vida desapercebidos por vós mesmos. Eis que a preocupação de muitos é simplesmente com rede social, é simplesmente com um colega de trabalho, é simplesmente com aquele amigo que nem às vezes é muito amigo. E esquece de vivenciar as responsabilidades da família, porque a gente ganha o jogo na família. Não há exemplo maior para nós do que a vida do Mestre, a vida de Jesus. O que Jesus fez desde a sua infância até os 30 anos de idade? Jesus permanecera na sua humildade sublime, trabalhando com seu pai na carpintaria e levando alegria para sua mãe, para o seu pai, vivenciando, compartilhando aquele amor, compartilhando a vida em família. Notem vocês que há inúmeros eventos que atraem multidões e multidões de diversos matizes fechados, pois há impedimento de reunião e aglomeração social para nos precavermos desta doença terrível e impedir a sua propagação. Qual que é a finalidade? Por que é que Jesus, na sua infinita bondade, está nos mandando este alerta? Quantas pessoas que estão tendo a oportunidade de vivenciar as alegrias da família e não estão dando o devido valor e encarando a convivência com o filho, com a esposa, como se fosse uma penitência, como se fosse uma cruz. Se nós não temos a capacidade de enxergar na família a dádiva que Deus nos concedeu para resolver os imbróglios do espírito, os imbróglios da alma, não será lá fora que resolveremos.
Porque a princípio tudo começa em família. Eu vejo muitas brincadeiras na internet, nas redes sociais, às vezes, colocando este fator familiar como se fosse uma coisa ruim, ridicularizando isso. Enquanto a oportunidade da convivência de um filho com o pai é uma bênção, porque o pai terá a oportunidade de corrigir o filho, o pai terá a oportunidade de corresponder aos anseios daquela criança que precisa de exemplo, que precisa de amor, que precisa de respeito, que precisa de carinho. Assim também entre o marido e a mulher, entre a esposa e o marido, entre irmãos. Não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Por isso saibamos dar graça, saibamos agradecer a Deus, mesmo diante de todas as dificuldades e todas as misérias humanas, sociais, políticas, econômicas que estamos passando. Agradecer ao Pai. Divaldo já nos disse que esse vírus veio para o mundo para nos ajudar, para ajudar as nações a não entrarem em uma terceira guerra mundial que seria tão catastrófica para todos nós. Porque por mais que haverá uma repercussão econômica muito triste para todos nós, a guerra com certeza seria muito, mas muito pior. Portanto, nós devemos ter bom ânimo, nós devemos ter fé, nós devemos ter esperança, pois tudo passa. Já diria nossa querida Mãezinha Santíssima, tudo passa, tudo passa. A impermanência é uma lei da vida, pois há a transformação com a sucessividade dos dias que perpassam em nossas vidas, nos trazendo dores, nos trazendo alegrias, nos trazendo tristezas, nos trazendo derrotas, nos trazendo vitórias. Mas aqui eu chamo a atenção que essa derrota, às vezes e muitas vezes, não é derrota, é uma vitória. Porque se nós olharmos pelo prisma do Espírito, aquela aparente derrota é uma vitória espiritual para nós mesmos. Porque é através da dor que a humanidade aprende, é através da dor, da dificuldade que o Espírito aprende. Quantas empresas estão ajudando, quantos empresários neste momento estão doando máscaras, estão doando respiradores, cestas básicas. Olha a solidariedade que esta comoção social está causando em todos nós. Essa preparação para a transformação do globo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Não nos enganemos. Tenhamos a certeza, a convicção de que isso vai passar. E que toda essa dificuldade que nós estamos sofrendo, nós possamos aprender a sermos mais solidários, a aprender a amar mais, a perdoar mais, a compreender que aquele irmão que te feriu muitas vezes está passando por problemas piores que o seu. Muitas vezes estão passando por dificuldades que você não passou. A ter empatia e aprender a vivenciar e nos colocarmos no lugar do outro.
Estas são as lições que nós precisamos entender e compreender de tudo que está nos ocorrendo. Eu tenho certeza que nós não seremos mais o mesmo depois dessa pandemia. Digo no contexto científico, digo no contexto social, mas principalmente no contexto moral. Porque nós aprenderemos a ser mais solidários com os semelhantes, a termos mais compreensão, mais entendimento, a fazer este recolhimento espiritual, esse recolhimento íntimo, a enxergar o lar como uma mola propulsora do nosso progresso. Porque se o lar está desajustado, a sociedade também estará desajustada. Se o lar não é uma célula sadia que permite a criação de pessoas mentalmente, psicologicamente sadias, certamente a sociedade perecerá com corrupção, com desmandos, com criminalidade e com uma série de dores e sofrimentos que os próprios lares desajustados receberão como retorno. Porque tudo que vai, volta. É a lei de ação e reação. Infelizmente, muitas pessoas não estão dando devido valor para a necessidade desse recolhimento íntimo. E, infelizmente, há repercussões sociais. A criminalidade no contexto do âmbito doméstico e familiar, na Lei Maria da Penha, aumentou demasiadamente. Em torno de 40% a 50% houve um aumento no contexto de violência doméstica e familiar, de maridos embriagados que batem nas esposas, batem nos filhos e não enxergam esta oportunidade de isolamento social como uma benesse para a construção de relacionamento. Porque todos nós fomos feitos para nos relacionarmos, para compartilhar, para aprender. Então, meus amigos, minhas amigas, devemos ter o bom ânimo, devemos ter a coragem, devemos ter a esperança, porque dias melhores virão. Nós somos espíritos imortais, já passamos por tantas dificuldades, por tantas dores e sofrimentos piores do que este. Já passamos pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, já passamos pela gripe espanhola, onde fora dizimada 50 milhões de pessoas. Tenhamos fé, porque isso também vai passar. Se você neste momento está chorando, se você neste momento está vertendo lágrimas porque perdeu o emprego, porque a sua empresa está passando por dificuldades, fora necessário demitir alguns funcionários, se você neste momento está com um amigo, com um parente, com um ente querido no hospital, internado, vitimado pela Covid-19, se você perdeu fisicamente um ente querido, meu amigo, não perca a esperança, não perca a fé. Saiba que o Mestre está convosco. Saiba que o Mestre está conosco. Saiba que Jesus, este irmão mais velho, este Espírito amigo que nos assiste, que nos acompanha, está conosco. O nosso Pai Celeste, Pai este de infinito amor e bondade,
vela por cada um de seus filhos, acompanhando as dores, as agruras, os sofrimentos de cada um de nós. Não desistamos da vida, não desistamos de viver, não desistamos de esperançar por uma vida melhor, por um lar refeito, por um lar reconstruído, porque eu tenho certeza que depois dessa pandemia, os laços familiares serão fortalecidos, onde pessoas sentarão numa sala e filhos conversarão com pais, pais conversarão com filhos, maridos e esposas conversarão entre si e não preocuparão tanto com redes sociais, com conversas frívolas que não têm significado, com outro que você não sabe nem onde é que está. Tenhamos, meus amigos, a fé raciocinada no Pai e saibamos entender as lições imorredoras que Jesus quer nos passar. E mesmo diante destas instabilidades políticas, econômicas, sociais, nós sairemos vitoriosos, porque são todos estes fatores íncitos ao mundo de provas e expiações. E a transição planetária realmente ela é dolorosa para as almas que se encontram encarnadas aqui no orbe e para aquelas também que desencarnaram, para aquelas também que estão em sofrimento. Mas eu vos asseguro que isso também passa. E nós, sabedores deste sofrimento, sabedores dessas dificuldades, teremos a oportunidade de sairmos melhores, teremos a oportunidade de sermos mais fortes, de sermos mais resistentes e de enxergar a bondade, a misericórdia de Deus em tudo. Pois saibam todos nós, saibam todos vocês, que não há nada que esteja ruim, que possa piorar. Por isso, se nós estamos hoje isolados dentro de casa, passando por tantas dificuldades, Deus está conosco. O seu anjo da guarda está contigo, segurando em sua mão, querendo o melhor por você. Continue em oração, continuem em bom ânimo, trabalhe a resiliência, trabalhe a persistência, pois todos aqueles que passam por essas dificuldades, que passam por estas dores e sofrimentos, um dia se tornarão vitoriosos em espírito, pois nós somos espíritos imortais e ninguém morre, simplesmente trocamos de veste física, veste esta que é o carro que nos permite evoluir. Ah, se não fosse essa dor, se não fosse essa dificuldade para nos tornarmos melhores. Meus sinceros agradecimentos a todos vocês, que Jesus possa iluminar cada um de vocês que estão me assistindo, que essas vibrações de luz, de carinho, de amor, de esperança, de fé no Mestre Jesus, possa chegar ao seu coração, meu amigo, minha amiga, e que nós possamos sair dessas dificuldades vitoriosos em espírito, vitoriosos em alma, aproveitando o ensejo de sermos melhores. Muito obrigado a todos, que Jesus nos ilumine, nos ampare e nos proteja. Que assim seja. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.